Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e nesse vídeo eu vou falar o que eu acredito que seja um alimento que é uma dádiva da natureza. Eu coloco ele entre os top 10 de alimentos nutricionalmente favoráveis para a gente ter uma saúde plena e com longevidade. Bom, então é assim, né? Eu estou nesse campo de girassóis e, na verdade, eu não vou falar do óleo de girassol. Eu poderia falar, o óleo de girassol é um alimento maravilhoso, né? Uma gordura, uma das maiores fontes de vitamina E da natureza. É uma gordura maravilhosa, rica em ácidos graxos poliinsaturados, aqueles ácidos graxos essenciais que a gente não produz. Só que, infelizmente, o óleo de girassol hoje, ele é, no mercado, todo modificado, né? Além do girassol ele ter um processo de hibridização, a extração do óleo de girassol ela é feita com o uso de solventes, etc. E o óleo, para durar mais tempo nas gôndolas do supermercado, etc., ele sofre o processo de hidrogenação, né? Aquele processo que faz o óleo se transformar numa gordura trans. Então, infelizmente, hoje o óleo de girassol, assim como outros óleos vegetais, eles não devem ser utilizados na nossa alimentação diária. Mas eu vou falar de um outro alimento e esse sim, eu acho que é uma forma que a gente tem, natural, de ter a saúde plena. É uma dádiva da natureza, é um alimento muito interessante, porque inclusive ele veio, ele aparece na natureza de uma forma muito peculiar. Eu estou falando da noz, né? Então as nozes, elas são um dos alimentos daquele grupo que eu falo das oleaginosas, e para mim ela poderia ser a rainha das oleaginosas. Por quê? Primeiro que a noz, se você for reparar, ela tem um invólucro que parece a nossa calota craniana, né? E o aspecto da noz é como se fosse o nosso cérebro. Eu não sei se foi uma brincadeira da natureza, porque realmente a noz é um dos alimentos mais importantes para a nossa performance cerebral, por uma série de substâncias que eu vou falar agora nesse vídeo. Eu acho que uma das formas mais simples da gente ter saúde é a partir da alimentação, né? A gente tem todos os hábitos que fazem que o nosso estilo de vida, que fazem com que a gente tenha uma vida saudável. A alimentação é o ponto número um. A gente ingere alimentos para nos darem energia, né, calorias e nutrientes, única e exclusivamente para isso. Quando você coloca no seu corpo um alimento que não te dá isso, inclusive te dá trabalho para o fígado detoxicar aquelas substâncias tóxicas, etc., você vai contra o princípio fundamental da alimentação. Quando você ingere uma noz, você, além de estar tendo um alimento com alta densidade calórica, né, porque ele é rico em gorduras, e gorduras boas, né, ele também é um alimento altamente nutritivo. A noz, ela é riquíssima em proteínas, ela é riquíssima em minerais, vários minerais excelentes para o nosso corpo. Eu falo muito nos meus vídeos sobre o potássio, sobre o magnésio, sobre o fósforo. Esses três minerais são os minerais de maior concentração nas nozes. Então você já vê, só pela densidade nutricional de minerais, como é que a noz é um alimento maravilhoso. A noz é rica em fibras, a noz é rica em vitaminas, principalmente a vitamina A e a vitamina E. Como eu falei do girassol também, a noz também tem grande concentração de vitamina E, que é uma vitamina muito importante, antioxidante no nosso corpo. A noz tem alguns fitoquímicos, um dos principais fitoquímicos da noz é uma substância, é um polifenol chamado ácido elágico. O ácido elágico ele também tem muito na romã e hoje é considerado um dos maiores antioxidantes da natureza. A noz é muito rica em ômega 3, aquela gordura poliinsaturada essencial que nosso corpo não produz e que a gente deve ingerir. A gente ingere de uma forma pronta a partir de alguns animais, como por exemplo o peixe gordo. Mas, infelizmente, hoje a gente sabe que o peixe gordo está muito contaminado, etc. Então, uma das formas indiretas da gente ingerir os ácidos graxos ômega 3 a partir do ácido alfa-linoleico é através das nozes, também da semente de linhaça, mas eu falo muito das nozes porque a noz, ela, além de ter o ômega 3, ela tem uma série de outras substâncias. Eu vou dizer, uma receita de saúde muito simples e muito eficaz é você comer um punhado de nozes todos os dias. Tá bem? Isto você tem que fazer todos os dias, como se fosse um remédio. Por isso que eu chamo da pílula mágica da saúde e da longevidade. Alguns benefícios da noz, só para você ter uma noção, e aí eu nem vou citar artigos, né? Porque eu leio artigos científicos todos os dias e todas as horas me aparecem em revistas científicas artigos falando da qualidade e dos benefícios de algumas gorduras, como por exemplo as gorduras poliinsaturadas e no caso especificamente das fontes de gordura poliinsaturadas e citam as nozes.
Por que é o benefício das gorduras poliinsaturadas? A gente sabe hoje que grande parte das doenças crônicas degenerativas, né, como doenças cerebrais, como Alzheimer, como doenças cardiovasculares, como o cancro, como doenças intestinais, como doenças autoimunes, estão muito relacionadas com a inflamação do nosso corpo, né? O processo inflamatório crônico do nosso corpo. Então é sempre importante a gente ter um equilíbrio entre as gorduras ômega 3 e ômega 6. Então você tem que, como muito da nossa alimentação diária hoje já tem grande carga de ômega 6, e o óleo de girassol é uma fonte de ômega 6, principalmente se ele for trans, então é uma fonte altíssima de ômega 6, então a gente tem que aumentar a ingesta de ômega 3. E as nozes são uma excelente fonte de ômega 3, uma fonte de ômega 3 vegetal, tá bem? Sem colesterol, para aquelas pessoas que se preocupam, mas eu não posso comer gorduras porque tem problema de colesterol. Os alimentos vegetais não têm colesterol, então você não tem que se preocupar com isso. Embora a gente saiba que o colesterol não é nenhum vilão e a gente só tem que otimizar o colesterol menos oxidável no nosso corpo, e aí aquele colesterol chamado HDL. E existem vários artigos mostrando que a ingesta regular de nozes diminui o colesterol mais oxidável, que é aquele LDL, e aumenta o colesterol menos oxidável, que é o HDL. Eu li há pouco tempo um artigo numa revista chamada Angiology, que é uma revista americana de cardiologia, uma das mais renomadas na cardiologia, e esse artigo, em 2005, foi publicado. Ele fez um estudo comparativo entre uma população que comeu nozes e outra população que não comeu, e teve um aumento do colesterol bom, o HDL, teve uma diminuição do LDL e teve uma diminuição dos triglicerídeos, né? Então a ingesta dessas gorduras boas diminuem aquela gordura que no nosso sangue pode fazer mal, que são os triglicerídeos, né? Aquela gordura que é ligada a um açúcar. Então pronto, o papel anti-inflamatório das nozes já justifica a ingesta diária desse alimento, né? Porque hoje a gente sabe que a inflamação está relacionada com uma série de doenças. Então, comer todos os dias para desinflamar o nosso corpo. E quando a gente desinflama o nosso corpo, a gente também previne as doenças cardiovasculares, né? As doenças cardiovasculares, elas estão muito relacionadas com o processo inflamatório das artérias e do coração e etc. Além disso, as nozes, elas são muito ricas num aminoácido chamado arginina. A arginina é um dos aminoácidos precursores do óxido nítrico. É complicado, mas o óxido nítrico é uma substância vasodilatadora. Inclusive é importante para os homens, né, que tem muitas vezes aquele medo de perder a ereção, né, da potência sexual. Então o óxido nítrico é uma das substâncias mais importantes na circulação das artérias penianas para ter uma ereção saudável. Ou seja, a ingesta regular de nozes é excelente para a potência sexual do homem. Mas não pensando só nisso, também para as artérias coronárias do coração e etc. A gente deve ingerir nozes regularmente por causa da concentração do óxido nítrico. E falando também na parte circulatória, a pressão arterial. Então você acaba diminuindo e controlando a pressão arterial com a ingesta regular de nozes, para não ter que ficar usando medicações antihipertensivas que a gente sabe que são, na maior parte dos casos, antifisiológicas. Uma outra coisa muito interessante em relação às nozes é que ela favorece o crescimento de bactérias boas no nosso intestino. A gente tem que lembrar daquele microbioma, eu já fiz um vídeo falando sobre as bactérias intestinais, e o microbioma, aquelas bactérias do intestino, elas crescem ou diminuem de acordo com o alimento que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Você imagina como se fosse um animal de estimação. Se você der comida boa para aquele animal, ele se desenvolve bonito, com pelo bonito, etc. Se você der comida sempre ruim para ele, ele vai ficar magro, né? Vai ficar mais doente, etc. O nosso intestino, ele tem as bactérias que são responsáveis por 80% da imunologia do nosso corpo, né? 80% da produção de imunologia é dada pelas bactérias. Então, se você der comidas boas para essas bactérias, elas se favorecem o crescimento das bactérias boas. O açúcar faz o contrário, né? O açúcar aumenta bactérias ruins, e as nozes aumentam bactérias boas, principalmente bactérias que produzem uma substância chamada butirato. Eu não vou falar sobre isso, que é mais complexo, mas é só para saber. E como eu falei, no imunidade, né, se você aumentar seu intestino e a imunidade, você também previne cancros. Então, os cânceres, né, no Brasil, e o cancro em Portugal, ele é prevenido quando você tem uma flora bacteriana maravilhosa no intestino, que vai acontecer com a ingesta de alimentos bons. E, além disso, as nozes, elas têm aquela substância chamada ácido elágico, que também tem o romã, e o ácido elágico é um polifenol, que um dos maiores antioxidantes da natureza. Então ele previne cancros. O que ele faz? Ele inibe fatores de crescimento tumorais, substâncias que estimulam o crescimento dos tumores. Cheio de mosquito aqui, né? No meio dos girassóis, já passaram umas abelhas aqui por mim, ou seja, é aquela vontade de passar conhecimento independente do perigo, né? Até me perdi. Então eu estava falando dos benefícios das nozes, eu falei da parte cardiovascular, falei da prevenção de cancros e falei das bactérias intestinais, é fundamental
E um outro benefício espetacular da ingesta regular de nozes. Vários e vários estudos, vocês podem colocar em sites de buscas, até buscas médicas, que vocês vão ver, as nozes ela têm capacidade de regular os níveis de açúcar, porque as gorduras boas, elas são os buffers, elas conseguem tamponar o excesso de liberação de insulina, então elas diminuem no nosso corpo a resistência insulínica. Então, para manter o controle do peso, para diminuir diabetes mellitus tipo 2, né, aquele diabetes que tem muito relacionado com uma condição chamada resistência insulínica, você deve fazer o uso regular de nozes. Essas gorduras boas, principalmente das nozes, e você consegue equilibrar os seus níveis de açúcar no sangue e diminuir muitas doenças relacionadas com o nosso metabolismo glicídico. Então, ingesta regular de nozes. Ah, mas eu já ouvi falar que as nozes têm muitas calorias. Pois é, mas são calorias a partir de gorduras boas. É o que eu falei, a grande maioria das gorduras das nozes são ácidos graxos poliinsaturados, tá? Principalmente o ômega 3. Ela também tem ácidos graxos monoinsaturados e uma pequena concentração de ácidos graxos saturados, mas a grande maioria de ácidos graxos poliinsaturados. Então a ingesta é benéfica para o nosso corpo, tá bem? Não pensa que noz engorda. Noz é um excelente snack, você comer assim no meio da tarde, se você estiver com fome, e principalmente comer à noite, porque aí talvez seja o maior benefício das nozes. As nozes, elas aumentam a nossa performance cerebral. É isso mesmo. Por quê? Porque é um alimento completo para estimular o nosso cérebro do ponto de vista positivo. Como eu falei, ela tem minerais maravilhosos para o cérebro, como o potássio, o magnésio, o fósforo. O fósforo é um mineral fundamental, tanto que existem cápsulas que às vezes as pessoas compram na farmácia com fósforo, né, de uma forma às vezes até artificial e sintética. Por quê? Principalmente porque o fósforo ele é um precursor. Ele se associa a uma outra substância para formar, às vezes, neurotransmissores importantes para o nosso cérebro, como a fosfatidilcolina, a fosfatidilserina. Essas substâncias, elas precisam de fósforo. Além disso, as nozes é rica em ômega 3, aquela gordura que eu falei que é excelente para o nosso corpo, principalmente para o cérebro, que é um órgão gordo e anti-inflamatório, né? Então, essa gordura anti-inflamatória também diminui inflamações cerebrais que hoje estão relacionadas com depressão, Alzheimer e outras demências, etc. As nozes também são ricas numa substância que às vezes as pessoas repõem e a gente produz à noite quando a gente vai dormir e que numa fonte natural é muito mais benéfico, que é a melatonina, né? Uma substância chamada N-acetil-5-metoxitriptofano. Metoxitriptamina, desculpa, é a famosa melatonina, né? Que é uma substância que é produzida pela glândula pineal que favorece o nosso sono. Por isso que eu falo para meus pacientes comerem um punhadinho de nozes na hora do jantar. Então você favorece a sua qualidade do sono, você melhora seus processos de reparação, já que você está diminuindo marcadores inflamatórios, citoquinas inflamatórias do nosso corpo e... Enfim, né? É uma série de benefícios que você tem para a cognição do cérebro e para melhorar a capacidade do nosso sono, que é o nosso momento de reparação. A lista de benefícios da nozes é infindável. Eu só posso e só quero deixar como mensagem nesse vídeo: comam todos os dias um punhado de nozes como se fosse um remédio. É um remédio, uma dádiva dada pela natureza. Ah, mas então se é tão bom eu vou comer muito mais que isso, porque quanto mais eu comer melhor. Não é verdade, porque as nozes em excesso, para já ela tem muito valor calórico, então em excesso as calorias não são boas. As nozes, elas têm grande concentração de gordura, como eu falei, embora seja uma gordura boa, em excesso não faz bem, eu já falei muito disso quando eu falo de azeite. Inclusive, se você tem até problemas de vesícula, se você tirou a vesícula, tem que ter muito cuidado. Se você tem problemas de digestão, o excesso de nozes pode fazer com que você tenha uma sensação de dor, aqui a gente chama de hipocôndrio direito na medicina, na face direita, perto da topografia do fígado. Inclusive você pode ter uma dor irradiada para o ombro, tá bem? Porque essa inervação é dada por um nervo chamado nervo frênico, e esse nervo pode dar uma dor, uma distensão de vesícula pode dar uma dor irradiada para o ombro direito, e às vezes as pessoas acham que é alguma coisa no ombro e na verdade é na vesícula. Você pode ter distensão abdominal, você pode ter gases, pode ter uma má digestão, pode ter aftas, mas isso normalmente acontece num organismo que não está equilibrado e quando você come em excesso. Em doses saudáveis, que eu considero que seja um punhado, né? Você descasca as nozes, o ideal é sempre a noz já, você comprar ela assim, orgânica, né? Eu, por exemplo, recebo muitos pacientes meus que moram em Trás-os-Montes, que é uma zona aqui em Portugal que tem muitas nogueiras, então eles sabem que eu gosto muito, que eu recomendo para eles, e eles, quando podem, me trazem de aldeias e de familiares nozes de nogueiras criadas no campo, né? Sem aditivos químicos, e essa noz, sim, é uma fonte de saúde, tá bem? É uma fonte de fitoquímicos, como, por exemplo, o ácido elágico, tá bem? E outras substâncias, como taninos e outros polifenóis, que são fabulosos para a nossa saúde.
Desculpa, foi muita coisa, né? Muita informação nesse vídeo e eu falo muito rápido, mas é porque são assuntos que me deixam realmente bastante preocupados, porque eu vejo que as pessoas fazem muito pouca ingestão desses alimentos que são maravilhosos para a nossa saúde. Então, beijinho, até um próximo vídeo, muito obrigado por tudo. Não se esqueça de subscrever o canal se você ainda não conhecia aqui o meu trabalho e até um próximo vídeo. Beijão, gente.